A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, alunos da sala de aula na quarentena aqui no WhatsApp, estudando a Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando Doutrina dos Anjos. Este é o 4º áudio. Eu disse que seria um pouquinho maior, né, do que os demais que estávamos acostumados, mas vamos aprender bacana, vamos aprender bastante. Já estou recebendo mensagens de pessoas que estão dizendo que estão gostando muito, pessoas que estão dizendo que estão se edificando, que o curso é muito bacana. Estou muito satisfeita com o retorno que esta aula está nos proporcionando, porque nós que nos dedicamos a editar, gravar, compartilhar, o meu certificado, vocês no final do curso, né, da aula, recebem um certificado. O meu certificado é saber que está sendo útil para você, que você está se edificando, que você está aprendendo. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. Então eu também já estou sendo certificada por alguns alunos de que estão sendo edificados com esta aula, e já deixo aqui no início dessa 4ª aula o meu agradecimento, amém? Vamos começar hoje falando a identidade dos anjos. Eu vou botar o óculos porque na aula anterior eu tropecei aí em algumas referências bíblicas. Eu li uma coisa e falei outra. E alguns alunos, uma aluna específico, que anota todos os detalhes e conferiu na Bíblia, e encontrou essa falha aí. Então, agora com óculos eu vou tentar, né, ser mais cuidadosa. Peço até perdão a todos. Vamos lá. A identidade dos anjos. Tendo lançado as primeiras bases sobre a identidade dos anjos, prosseguiremos nesta lição com mais detalhes sobre a natureza e o comportamento deles, sempre tendo como base e autoridade o relato das Sagradas Escrituras. Lembrando, né, que nós não vamos falar nada sem base aqui nas Sagradas Escrituras. A sabedoria. A sabedoria. Por serem seres que vivem no mundo espiritual, mas que têm acesso ao mundo dos seres humanos, ou seja, se chegar a perguntinha, os anjos vivem no mundo espiritual, mas têm acesso ao mundo humano. Verdadeiro ou falso? Você vai botar o quê? Verdadeiro, porque está escrito aqui. E se eu inverter isso aqui? Os anjos são seres humanos que vivem no mundo espiritual. Você vai botar verdadeiro ou falso? Falso. Então, são essas coisinhas que às vezes as pessoas não vê a aula e acaba chutando e respondendo errado. Então, é importante você ouvir a aula e acompanhar, para que você não erre quando for as questões, ok? Mas vamos continuar e vou repetir. Por serem seres que vivem no mundo espiritual, mas que têm acesso ao mundo dos seres humanos, tem-se aí uma evidência que comprova serem seres que têm o conhecimento muito maior do que dos homens. Ou seja, os anjos são muito mais inteligentes do que nós, seres humanos, porque ele tem conhecimento, né? Eles vivem no mundo espiritual com acesso também aqui ao mundo humano. Então ele tem muito mais conhecimento, muito maior conhecimento do que nós, os seres humanos. Quando a Bíblia fala os homens, não é só o sexo masculino. Quando nos estudo, todo mundo sabe disso. Quando nós vamos falar de um grupo de pessoas e tem 30 mulheres e um homem, nós falamos eles, por causa daquele homem que está no meio. Agora, quando tá só mulheres, elas, só homens, também eles. Agora, pode ter 30 homens e uma mulher, continua sendo eles. Pode ter 30 mulheres, mas um homem vira eles. Então, essa é a regra, né,
que a gente precisa entender. Então, quando fala homens, significa seres humanos em geral. Entretanto, a Bíblia afirma que os anjos não sabem de tudo quando revela que a onisciência é atributo exclusivo de Deus Pai, tá? A onisciência, não se esqueça disso, é atributo exclusivo de Deus Pai. Aí eu posso perguntar, preste atenção, os anjos são oniscientes? Eu posso colocar, os anjos são oniscientes, verdadeiro ou falso? O que você vai responder? Verdadeiro? Acabamos de aprender que a onisciência é atributo exclusivo de Deus, do Deus Pai. E nas palavras de Jesus, que quando falou do dia da sua volta, detalhou que quanto aquele dia, nem ele, nem os anjos do céu sabiam quando seria, ou seja, o dia do arrebatamento da igreja. Nem Jesus sabe. E talvez eu possa te perguntar, como eu estou facilitando, como eu sou boazinha com vocês, né? Talvez eu possa te perguntar, os anjos, eu posso colocar assim, os anjos sabem o dia do arrebatamento da igreja, verdadeiro ou falso? O que você vai responder? Se você botar verdadeiro, você não ouviu a aula, porque a palavra de Deus aqui está dizendo, e eu estou falando para você que Jesus disse que somente Deus, né, quanto aquele dia, nem ele, nem os anjos do céu sabiam quando seriam. Amém? É isso que eu peço, que vocês prestem atenção na aula, porque as perguntas não estão difíceis. Amém? O poder. O salmista descreveu os anjos como valorosos em poder que executam as ordens de Deus e lhes obedecem a voz. Salmos, capítulo 103, versículo 20. Porém, lembremos-nos que assim como a onisciência, a onipotência também é atributo exclusivo de Deus Pai, ou seja, o nosso Deus Pai único, que é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, só Ele tem todo poder. Só Ele tem todo poder. Vamos repetir isso. Só Ele tem todo poder. Apesar disso, as Escrituras revelam que o homem foi criado menor que os anjos. Já falamos aqui que os anjos sabem mais do que os homens. Salmos capítulo 8, versículo 5. E por muitas vezes dependeu que o Senhor os usasse para tomar conhecimento da sua vontade. Como um dos vários exemplos do poder dos anjos, nas Escrituras mencionamos aqui o que aconteceu a Jerusalém quando do pecado do rei Davi. Um anjo foi visto com uma espada desembainhada contra a cidade e o rei se apressou na direção pelo povo. O Senhor o ouviu e ordenou ao anjo que se retirasse, mas já havia morrido 70.000 pessoas. Leia isso lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15 e 16. Também em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de 14 ao 27. A relação com os homens. Examinando as Escrituras e ponderando cuidadosamente testemunhos
sobre a obra de Deus envolvendo homens e anjos no seio da igreja, concluímos com certa facilidade que a comunicação verbal e ou visual entre eles e nós não tem livre acesso. A Bíblia mostra que esse relacionamento é rigorosamente controlado por Deus. Então, a gente tem visto assim muita heresia nesse sentido de dizer: olha o anjo tá entrando, olha o anjo subindo, olha o anjo descendo, o anjo entrou, o anjo saiu, o anjo isso, o anjo aquilo. Isso daí é muito perigoso, tem se tornado muita heresia, muita oba-oba, porque a Bíblia vai nos ensinar que esse relacionamento, de visão, de pessoas verem o anjo e de falar com o anjo, isso aí é controlado cuidadosamente por Deus. Pelo que encontramos os anjos de Deus aparecendo ou falando com os homens unicamente em ocasiões muito especiais, em que ele tinha alguma obra no meio deles, desaparecendo logo depois. Tá? Então vamos tomar cuidado com essas, a gente, e tem pessoas que ainda largam suas igrejas de palavra, de alimento espiritual, de obra de Deus, para correr para lugares que o anjo está aparecendo e está falando, de tudo quanto é jeito. Vamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Sempre que necessário, os anjos podem contatar com os seres humanos por sonhos. Isso daí é o forte da casa aqui. Por sonhos. A pastora, depois que chegou nos 50 anos, acho que eu tô batendo a cota de José. Ou de forma visual. Porque a Bíblia vai dizer, que os velhos terão sonhos, novos terão visões no fim dos tempos. Então, deixa a velhinha sonhar aqui. Vamos continuar. Repetindo aqui, sempre que necessário, os anjos podem contatar com os seres humanos por sonhos, ou de forma visual ou verbal, ou ambas, podendo chegar a se hospedar entre eles como se fossem homens comuns. Eles também podem levar em espírito ou sonho os homens a lugares espirituais bons ou maus. Você entendeu isso? Eles se hospedam, eles chegam, eles falam, eles fazem. Você está achando que está tratando com um ser humano normal, mas são anjos de Deus. Eles podem, se Deus mandar e for necessário. Por isso que às vezes, a gente vê esses vídeos aí de mendigo batendo na porta, pedindo comida, a pessoa dizendo que não. É uma tentativa de explicar para as pessoas que às vezes você pode estar tratando mal uma pessoa achando que está tratando mal um ser humano, você está tratando mal um anjo de Deus. Que Deus mandou ali para tratar em alguma área de sua vida. Eu já vi um testemunho aqui, dando uma parada rapidinho, de alguém, acho que quase todo mundo já viu, de alguém que batia na porta da mulher pedindo alimento. A mulher estava orando pela cura do marido, e ela pedia: Senhor, cura meu marido, e o anjo ia para poder levar a cura. Quando batia na porta, ela botava o anjo para correr, e até que um dia, ela foi para a igreja, chorou, mulher de oração, e o anjo falou, Deus falou para ela: mandei o anjo várias vezes na tua porta, você expulsou ele. Então, isso acontece. Às vezes o anjo vem em forma de homens, seres humanos, e nós fechamos as portas por falta de conhecimento. Claro que a gente não vai abrir a porta para todo estranho dizendo que é anjo. Falta discernimento. E quando for anjo de Deus, se você estiver em comunhão com Deus, você vai discernir. O Espírito Santo, vai te tocar, não falando é um anjo, mas talvez te dando segurança para ouvir, para orientar, para aconselhar, para poder abençoar aquela vida, aquele anjo, e automaticamente ser abençoado também. Sempre que necessário, bons ou maus, já li essa parte, vamos para outra. Trabalhando entre os homens. Um fato gritantemente importante, preste atenção no gritantemente, um fato gritantemente, vou até marcar esse gritantemente aqui, um fato gritantemente importante
gritantemente importante para se saber é que os anjos de Deus são indivíduos espirituais, porém reais. Possuem seus próprios corpos, de modo que não se encontram em nenhuma passagem bíblica, nem se tem notícias que na história da igreja alguém tenha sido possuído por um anjo celeste. Preste bem atenção nisso. Não existe na Bíblia nenhuma passagem bíblica dizendo o anjo possuiu, o anjo entrou no corpo, o anjo... Não existe, tá? Não existe. Vou repetir isso para você. Um fato gritantemente importante para se saber é que os anjos de Deus são indivíduos espirituais, porém reais. Possuem os seus próprios corpos, de modos que não se encontram em nenhuma passagem bíblica, ou seja, quem diz que o anjo tomou, incorporou, tá antibíblico, não existe nenhuma passagem bíblica, nem se tem notícia que na história da igreja alguém tenha sido possuído por um anjo celeste, porque o diabo toma, tá? Eles são anjos, mas ele é quem toma o corpo. Se falar que o anjo me tomou, o anjo entrou em mim, então o anjo que entrou em você não é um anjo celeste, é um anjo do mal, tá? É um anjo daqueles um terço decaído. O único ser divino em todos os tempos que foi enviado por Deus para habitar dentro de um homem, não é homem, nem pertence a qualquer classe de anjo. Trata-se do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. É muito importante separar isso. Tem gente que mistura Espírito Santo com anjo. Nosso anjo me tomou, eu rodei, eu sapateei, eu fiz, eu aconteci. Ei, você rodou, você sapateou, você balançou, você fez porque você sentiu impulso forte pela presença do, Espírito Santo para fazer. Você entendeu isso? Você se sentiu tão tomado pelo Espírito Santo, assim, tomado no sentido que a gente usa muitos termos assim, dá a impressão que o Espírito Santo entrou na gente, né? Que o anjo entrou na gente, né? Você se sentiu tão envolvido, abraçado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo entrou em você, porque o Espírito Santo, sim, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Esse habita dentro de nós. Você foi batizado, foi selado, e aquilo te deu um gozo, assim, muito grande, porque é um impacto receber Deus em nós. E aquilo te deu vontade de chorar, de pular, de rodar, de sapatear, de virar cambalhota. E você faz. Mas você controla isso. Dizer que eu comecei a rodar e não conseguia mais parar, não é de Deus. Eu comecei a sapatear, eu queria parar, mas não conseguia. Diabo, desculpa, mas é verdade. Eu não conseguia controlar meu gesto. Demônio. Porque quem amarra, quem prende, né, é o inimigo. Nós conseguimos reter, porque o Espírito Santo não prende, não domina ninguém. Ele só vem para nos trazer alegria, gozo, paz. E quando ele vem, nos sentimos tão felizes que, olha, a vontade é sim de pular, de dar lugar, como falam literalmente os pentecostais. Mas tudo com o cuidado de não sermos escândalos para os nossos irmãozinhos. Quer ver uma coisa que eu não suporto, que eu sou contra, mas respeito porque sou obrigada a respeitar, é as pessoas pegarem nas igrejas os irmãozinhos em movimentos e jogar no Facebook. Isso daí não é legal, porque as outras pessoas que não entendem vão começar a criticar, vão levantar como escândalo, e ao invés de ganhar as pessoas para Jesus, acabam, piorando, acaba afastando, escandalizando. Então isso daí é uma intimidade sua com Deus. Se você está dentro da igreja com todos os irmãos ali no mesmo espírito, na mesma fé, o Espírito Santo te tomou, o Espírito Santo entrou em você, pá!
foi selada no Espírito Santo, sentiu a presença do Espírito Santo, buscou a presença dele para a sua vida, se renovou no Espírito Santo, começou a falar em línguas estranhas, sentiu vontade de chorar, chora, sentiu vontade de pular, pula, sentiu vontade de rodar, roda, sentiu vontade de virar cambalhota, vira, sentiu vontade de plantar bananeira, planta. Você está na igreja com seus irmãos da fé, todos como no dia de Pentecostes. Agora, na internet não, né? A internet a gente já está querendo se exibir. Tem gente que se filma e bota na internet. Não é legal. Não é legal, não é aconselhável. E se você não controla, repito, não é de Deus. Você tem controle, tá? Tem pessoas que falam assim pra mim: pastora, eu acho que eu não sou batizada com o Espírito Santo porque eu não pulo, não rodo. Eu falei: você não pula, você não roda porque tu não quer. Entendeu? E se você não quiser, isso não significa que você não tem o Espírito Santo. Você continua tendo. É a opção de cada um. Às vezes tem pessoa que sente vontade disso tudo, mas se retém. Continua ali quietinha, só chorando na presença de Deus. Às vezes nem chora, só sorrindo. Tem gente que sorri muito, ri, mas ri de uma forma assim, dá gargalhadas de alegria. Isso é de cada um, meu irmão. Isso é de cada uma, minha irmã. Não tem necessariamente o que fazer para dizer que tem o Espírito Santo. Não. A prova do batismo com o Espírito Santo, do selo com o Espírito Santo, é o falar em língua dos anjos. Mas esse estudo do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, é para uma outra aula. Aqui nós estamos falando dos anjos, e os anjos não tomam ninguém, não incorpora em ninguém, tá? O anjo que incorpora é o anjo das trevas. Se tirou a tua lucidez, o teu controle, você não consegue, não quer chorar, mas chora, não quer rir, mas ri, não consegue controlar, o seu movimento, aquilo fica te puxando para fazer aquele movimento, é demônio. Pode pedir o teu pastor, a tua pastora para botar a mão na sua cabeça e repreender, que vai manifestar e vai sair em nome de Jesus. Amém? Bom, como eu tive que dar essa explicação aqui dentro desse fato gritantemente que foi colocado pelo autor do estudo, eu vou ter que dar uma resumida, né, nesse vídeo, tá bom? Então você entendeu isso? Espero que sim, que é muito importante. Portanto, qualquer anjo que use o corpo de alguém para agir, né, mesmo que para supostas obras de caridade, não passa de embuste e cilada para os seres humanos da atualidade, que não conhecem nem se lembram mais dos ensinos e preceitos de Cristo. Leia a escritura em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que foi o que eu acabei de dizer. Portanto, qualquer anjo que use o corpo de alguém para agir, ou seja, os anjos do mal, né? Mesmo que para suposta obra de caridade, não passa de embuste e cilada para seres humanos da atualidade, que não conhecem nem lembram mais dos ensinos e preceitos de Cristo, lá nas escrituras de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Apenas isso vamos ler para que sejamos, né, não fiquemos enganados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha só, olha que furo. Eu acabei o primeiro que... Ah, não, tá aqui. Eu tô no 2 Coríntios. Vamos devagar. 6, vamos pro 1 Coríntios. Já vou encerrar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertence a vós mesmos. Então, o seu corpo não é templo de anjo, é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? A organização dos anjos será, e a hierarquia será a nossa próxima aula. Deus abençoe e até lá. Fique atento às perguntas, fique atento, ouça os áudios para vocês aprenderem e se edificarem espiritualmente. A paz do Senhor. Até a próxima aula.